Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai corrigir a página 357, 366 de Física da apostila de vocês. A página 357 começa com a questão 718, que diz o seguinte: é dado um corpo eletrizado com carga de 6,4 microcoulomb, determine o número de elétrons em falta no corpo. A carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a gente tem a carga, que é 6 microcoulomb. Então, a gente tem que transformar essa carga elétrica para coulomb. Para transformar de microcoulomb para coulomb, basta acrescentar na frente do 6,4, né? Aqui eu coloquei só 6, mas é 6,4, tá? 6,4, 10 a menos 6. Então, a carga transformada para coulomb fica 6,4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu quero descobrir o número de elétrons, então eu quero descobrir o N. E eu tenho que a carga elementar, ela vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu vou aplicar na fórmula. Carga elétrica vai ser igual a N, que é o número de elétrons, vezes E, que é a carga elementar. Vou substituir a carga elétrica, que é 6,4 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o número de elétrons vai ser igual a 6,4 vezes 10 a menos 6 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vou fazer essa divisão. 6,4 dividido para 1,6, que dá 4. E vou resolver a potência de mesma base. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, então eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 6, menos 19. Então, quando eu fizer o jogo de sinal, vai ficar menos 6 mais 19. Sinais diferentes conserva o sinal do maior, que vai ficar positivo, e subtrai. Então, vai ficar 13. Então, fica que o número de elétrons é igual a 4 vezes 10 a 13 elétrons. Vamos para a questão 719. Na questão 719, ela diz o seguinte: quantos elétrons em excesso tem o corpo eletrizado com a carga de menos 16 microcoulomb? Então, vamos lá. Eu tenho que a carga a 16 microcoulombs, então vou transformar ela para coulomb. Então, basta repetir o 16 e multiplicar pela potência de base 10 elevado a menos 9, que vai ficar 16 vezes 10 a menos 9 coulomb. Eu sei que a carga elementar vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e eu quero encontrar o número de elétrons. Agora, basta substituir. Eu tenho que a carga elétrica é 16 vezes 10 a menos 9, que vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o número de elétrons vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 9, dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou dividir 16 por 1,6, que dá 10. E vou resolver a divisão de potência de mesma base. Eu repito a base, que é 10, e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 9, menos 19. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 9 mais 19. Sinais diferentes conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar 10 vezes 10 elevado à 10ª potência. Aqui é como se tivesse o expoente 1. Então, potência de multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 1 mais 10, que vai dar 11. Então, o número de elétrons é 10 elevado à 11ª potência de elétrons. Agora, a gente vai para a questão 720, que diz o seguinte: um corpo tem 3 vezes 10 elevado a 18 elétrons e 4 vezes 10 elevado a 18 prótons, sendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual é a carga elétrica desse corpo? Então, tem o número de prótons, que é 4 vezes 10 elevado a 18.
Eu tenho um número de elétrons que é 3 vezes 10 elevado a 18. Eu tenho que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e eu quero descobrir a carga elétrica. Então, aqui, aplicando a fórmula, carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, eu vou subtrair o número de prótons do número de elétrons, tá? Então, vai ficar carga elétrica é igual ao número de prótons menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, o número de prótons é 4 vezes 10 a 18 menos, né, o número de elétrons, porque a carga do elétron é negativa, 3 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou resolver aqui essa subtração de potências dentro do parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou resolver 4 menos 3, 4 menos 3 é 1, como as potências, ó, são iguais, eu só resolver se a potenciação for igual, então vou apenas repeti-la, tá? Vou repetir 10 elevado a 18, vezes, né, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui eu vou resolver a multiplicação 1 vezes 1,6, que dá 1,6, e vou resolver a multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, que é 10, e somos expoentes. Então, vai ficar 18 mais com menos, menos, então vai ficar 18 menos 19, que vai dar menos 1. Então, a carga elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 1 coulomb. Agora a gente irá para a página 366, a questão 726, que diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiforme de 5 vezes 10 elevado a menos 5 e 0,3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb no vácuo estão separadas entre si por uma distância de 5 centímetros. Calcule a intensidade da força de repulsão entre elas. Eu tenho a carga 1, eu tenho a carga 2, eu tenho a distância, que ela está em centímetros, então eu vou transformar para metros, que eu tenho que trabalhar com ela em metros. Então, vai ficar 500 metros de centímetros para metros. Colocando aqui em notação científica, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. E aplicando a fórmula, eu tenho que a força vai ser igual a constante K, vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, a força vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga 1, que é 5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a carga 2, que é 0,3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Resolvendo, então, que a força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 1,5 vezes 10, que eu vou fazer essa multiplicação aqui, 5 vezes 0,3, que dá 1,5, e como eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar menos 5 mais menos 6, então vai ficar menos 5 menos 6, que vai dar menos 11. E vou resolver essa potenciação, 5 elevado ao quadrado, que é 25, e 10 elevado a menos 2 vai ficar 10 elevado a menos 4, ok? Então, vai ficar da seguinte forma. Então, agora eu vou resolver aqui essa divisão, 1,5 dividido para 25, então vai ficar, repetir aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes essa divisão, que dá 0,06, aí eu resolvo a divisão de potenciação, repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 11, menos 4, fazendo o jogo de sinal vai ficar menos 11 mais 4, que dá menos 7. 9 vezes 0,06 dá 0,54, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, 9 mais menos 7 vai ficar 9 menos 7, que dá 2. Então, a força vai ser igual a 54 newtons. Eu vou andar 2 casas para minha direita. Então, vou eliminar aqui a vírgula, ficando 54 newtons. Então, essa é a nossa força. Vamos para a questão 727, que diz o seguinte: a intensidade da força entre duas cargas elétricas pontiformes iguais, situadas no vácuo a uma distância de 2 metros uma da outra, é de 200
202,5 newtons. Qual é o valor das cargas? Então, a gente tem que a carga 1 é igual à carga 2, então vou chamar ela de Q, que a distância é de 2 metros, que a força é 202,5 newtons. Então, vou substituir na fórmula. Força é igual à constante K, vezes a carga 1, vezes a carga 2, vezes a distância ao quadrado. A força é 202,5 igual à constante, que é 9 vezes 10, a nona, vezes a carga 1, vezes a carga 2, que é Q. Então, Q vezes Q é Q ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que é a distância. Multiplicando já aqui, ó, em cruz, já trazendo o Q para o primeiro membro, já passando tudo dividido, vai ficar Q ao quadrado é igual a 810, dividido por 9 vezes 10, a nona. Vai ficar Q ao quadrado é igual a 810, aí eu vou voltar aqui uma casa, aqui vai ficar 90, aqui vai ficar 10 elevado à oitava. Então, Q ao quadrado vai ser igual a 810 dividido por 90 vai ser 9, vezes 10, eu vou subir fazer o inverso de 10 à oitava, vai ficar 10 a menos 8. Vou trazer aqui, ó, da potenciação para radiciação, então vai ficar 10, raiz quadrada de 9 vezes 10 é menos 8, raiz quadrada de 9 é 3, e raiz quadrada de menos 8, né, aqui a gente vai considerar sendo menos 4, tá? Para que a gente sabe que não vai ter aqui, mas a gente vai considerar forma de potenciação aqui, tá? Coulomb, então a gente vai repetir a base, né? Então vai ficar menos 4 aqui. Vamos para a questão 728, que diz o seguinte: uma pequena esfera recebe uma carga de 40 microcoulomb e uma outra esfera de diâmetro igual, localizada a 20 centímetros de distância, que recebe uma carga de 10 microcoulombs. Item A. Qual é a força de atração entre elas? Então, primeiro a gente vai calcular o item A. A gente tem aqui que a carga 1 é 40 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga 2 vai ficar menos 10 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? A gente já fez a transformação para coulomb. A distância é 20 centímetros, que vai ficar 0,2 metros. Colocando na forma de notação, fica 2 vezes 10 a menos 1. Substituindo na fórmula, vai ficar que a força é igual a constante, 9 vezes 10 a menos a nona, vezes a carga 1, 40 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, 10 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Resolvendo, eu vou ter que a força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 40 vezes 10, que dá 400, vezes a resolução das potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes, que vai ficar 10 elevado a menos 12, dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4, e 10 elevado a menos 1 ao quadrado, que fica 10 elevado a menos 2. Resolvendo, a força vai ser igual a 400 dividido por 4, que dá 100. Resolvendo a potenciação de mesma base, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente, fica 100 vezes 10 a menos 10. 9 vezes 100 vai dar 900. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente. Então, fica 900 vezes 10 a menos 1. Força vai ser igual, volta uma casa decimal, a 90 newtons. Vamos para o item B. O item B, ele fala o seguinte: colocando as esferas em contato e afastando-as 5 centímetros, determine a nova força de interação elétrica entre elas. Então, a gente vai fazer agora o item B. Então, a carga 1, nesse caso, vai ser igual à carga 2, tá? Então, a carga 1 mais a carga 2 dividido por 2, ou pela distância, perdão, ao quadrado. Então, carga 1 que é igual a carga 2, então a carga 1 vai ficar, a gente vai usar só o valor numérico, que vai ficar 40 menos 10, né? Porque a carga ela é negativa, dividido por 2, ok? Então, vai ficar
Carga 1 igual a carga 2, que vai ser igual a 40 menos 10, dividido por 2, que fica 15 microcoulomb. Então, vou transformar para coulomb, então fica 15 vezes 10 a menos 6 coulomb. Substituindo na fórmula, a força vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes carga 1, que é 15 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, que é 15 vezes 10 a menos 6, que as duas cargas são iguais. Dividido para 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 15 vezes 15, que dá 225. Resolução de multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoente, fica 10 elevado a menos 12, dividido por 5 ao quadrado, 25, 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Então, resolvendo a multiplicação e a divisão, a gente vai ficar com 9 vezes 225 dividido para 25, que dá 81, e 10 vezes 10, multiplicação de potências de mesma base, repete as bases, somos expoentes, e depois a gente vai resolver uma divisão de potência da mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, que vai ficar 10 elevado a 1. Então, vai ficar força igual a 810 newtons. Vamos para a questão 729. Diz o seguinte: as cargas da figura estão localizadas no vácuo. Ache x para que a carga 2 fique em equilíbrio sobre a ação exclusiva das forças eletrostáticas. As cargas Q1 e Q3 são fixas. E aí ele dá um esquemazinho das cargas Q1, Q2 e Q3 e a distância entre elas e os seus valores correspondentes. Pegando aqui os dados, as cargas são dadas em microcoulombs, então a gente já vai transformar para coulomb. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, carga 2, menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, carga 3, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, com a distância de 0,5 metros. Então, a carga 1 e a carga 2, né, e a força 1 e a força 2, e a força 2 e a força 3, elas vão estar em sentidos opostos, dessa seguinte forma, né? Então, elas vão ser iguais. Então, substituindo na fórmula, a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 vai ser igual a constante vezes a carga 2 vezes a carga 3. Aqui eu não sei a distância entre a carga 1 e a carga 2, eu vou chamar de x ao quadrado, né? Vai ficar x ao quadrado. E a distância entre a carga 2 e a carga 3 é 0,5 ao quadrado. Dá pra gente cancelar 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Dá pra gente cancelar 4 com 4. Dá pra gente cancelar 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Dá pra gente cancelar constante com a constante. Vai sobrar 8, que multiplica 0,05 ao quadrado, que dá 2. E vai sobrar 2, que multiplica 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado igual a 2. Então, x ao quadrado é igual a 2 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 1. X é igual a raiz quadrada de 1. X é igual a 1 metro, que corresponde a 100 centímetros. Ok, meus amores? Então, a gente finaliza assim a nossa correção de hoje.